queridos amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Alexei Ognew, sou CEO do ecossistema DJU. Hoje, no webinar, falaremos sobre o DJU Alpha, o início do Bridge Round, seus objetivos, tarefas e os principais marcos durante o Bridge Round. E, claro, abordaremos o ecossistema, os planos e abordagem com a qual realizamos nossa missão, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, seja quem for, deve ser o principal beneficiário de todas as tecnologias modernas. Vamos começar com boas notícias. Parabenizo toda a comunidade DJU, investidores, parceiros, todos que estão conosco há muito tempo, que acompanham o ecossistema, pelo aumento da participação da comunidade para 29% e pela conclusão desta etapa importante e significativa. Podemos dizer, nas nossas relações e na formação do alicerce da empresa. Ou seja, houve a distribuição das cotas, foram atribuídos direitos privilegiados a essas cotas. E, no geral, a empresa segue o plano traçado. Agora, as proporções na estrutura de propriedade da empresa são divididas da seguinte forma: 51% é a participação da equipe, que garante o controle acionário e a governança da empresa, a velocidade na tomada de decisões e tudo relacionado a isso, e a inevitabilidade de alcançar o rumo que escolhemos. 29% é a participação dos primeiros investidores, da comunidade inicial, a quem concedemos direitos especiais. São direitos de dividendos, de liquidação, antidiluição e direito a voto. Ou seja, direitos especiais que permitem exercer a propriedade de forma diferente. E 20% é aquele fundo de reserva que nos dá a possibilidade de um desenvolvimento acelerado nesta janela estreita de oportunidades que agora se abre no mercado. É evidente que, em 2019, nos deparamos com uma aceleração fenomenal na área de inteligência artificial, na implementação de tais produtos. E agora isso só tende a crescer. Eu acho que toda semana, ou talvez até com mais frequência, vai surgir uma nova rede neural. O tema dos modelos LLM e suas especializações, sejam elas mais amplas ou mais restritas, ou até mesmo colaborações híbridas, vai se intensificar. Mas tudo isso contribui para o crescimento do mercado, para o aumento da capitalização das empresas que atuam nesse setor. E, o mais importante, para a integração plena dessas tecnologias na vida de cada um de nós. Naturalmente, previmos esse processo, mas ele está se desenvolvendo de forma ainda mais acelerada. Isso tudo está relacionado às descobertas tecnológicas e científicas que estão acontecendo tanto na OpenAI quanto em outras empresas que impulsionam esse desenvolvimento. Ou seja, esses modelos generativos, os modelos LLM, tiveram um avanço muito significativo. E agora vemos as consequências disso. O mercado está recebendo essas empresas com muito entusiasmo. Há muitos títulos dizendo que uma rede neural é melhor que a outra, e que a próxima será ainda melhor, e assim por diante. Portanto, esse fator de mercado abre para nós uma janela de oportunidades. É claro que isso também atrai a atenção do capital de risco, e é um formato em que começam a se estabilizar várias nuances jurídicas de regulação, bem como particularidades políticas e étnicas dessa entidade de inteligência artificial. E, digamos, nesses processos às vezes divergentes, existe a possibilidade de uma empresa como a nossa ocupar seu espaço. E isso em papéis muito diversos, em alguns casos como parceiros tecnológicos, em outros como padrão da indústria, vamos tentar entrar nesse ambiente, em outros como uma inteligência artificial com rosto humano, ou ainda como um parceiro tecnológico completo em diferentes áreas, ou como parceiro de infraestrutura, e assim por diante. Tudo isso está nos nossos planos. O ponto-chave que devemos considerar é justamente essa janela de oportunidades, que não é infinita. Segundo nossos cálculos otimistas, ela vai durar de 12 a, no máximo, 24 meses. Tudo vai depender de fatores políticos, econômicos e de qualquer outra natureza. Naturalmente, consideramos a possibilidade de situações extraordinárias, como foi a pandemia, por exemplo. Ou seja, tudo isso é levado em conta. Mas, ainda assim,
Estamos mirando um período muito curto em relação ao mercado de venture capital, apenas 24 meses no máximo, talvez até menos. Nesse tempo, nossa empresa precisa se transformar, tornar-se aquela empresa que pode ocupar plenamente um espaço e ser reconhecida nos maiores mercados possíveis, em diferentes regiões e, de modo geral, na comunidade de inteligência artificial e dessas novas entidades que, dia após dia, entram em nossas vidas. Isso inclui agentes de inteligência artificial, vários modelos LLM, redes neurais, sistemas de geração de todo tipo. Ou seja, se você acompanha esse mercado, vê que tudo está se desenvolvendo de forma extremamente rápida. E agora, basicamente, qualquer estudante, universitário ou especialista em TI é capaz de criar um sistema que interage com o usuário, com o cliente. E em 9 de cada 10 casos responde corretamente a pergunta, do jeito que o cliente precisa, do jeito que a empresa que esse sistema representa precisa, e é capaz de cobrar por esse serviço. Estamos vendo uma explosão de diversos cursos e ofertas no mercado, prometendo automatizar tudo e fazer com que você não precise mais trabalhar. Naturalmente, olhamos para isso com a compreensão do mercado, porque quando há 9 respostas corretas em cada 10, ainda assim existe uma margem de erro de 10%. Podemos considerar isso um valor aceitável para um produto ou para um negócio? Claro que não. O certo é mirar em criar produtos que, em 999 de cada 1000 casos, forneçam a resposta correta. Isso pode ser ao padrão para produtos baseados em inteligência artificial e, de modo geral, para aquele produto pelo qual empresas, grandes corporações e até órgãos governamentais estarão dispostos a pagar muito dinheiro e, de fato, a adotar em suas operações. Porque esse nível de precisão é justamente o que define o padrão. Ainda há um caminho a percorrer até lá, ou seja, ainda precisamos trabalhar, tanto nós quanto outras empresas que desenvolvem produtos nesse mercado. E é justamente aí que está aquela janela de oportunidades. Naturalmente, aqui temos uma série de vantagens. Uma equipe já formada, MVPs de vários produtos em diferentes áreas, além de produtos já em funcionamento, uma infraestrutura robusta, expertise séria em blockchain, conexões em diversos países, principalmente nos países do BRICS, que atualmente estão preocupados em buscar soluções alternativas que garantam soberania, essencialmente segurança nacional, e o desenvolvimento de seus próprios sistemas de inteligência artificial. Enfim, acho que ainda vamos falar mais sobre essa janela de oportunidades. De modo geral, ao passar para a próxima etapa do nosso desenvolvimento, entendemos claramente que ela é bastante restrita e limitada no tempo. Mas isso é algo que vou repetir muitas vezes e que nossa comunidade, todos que acompanham o projeto, precisam entender e levar em consideração. Falo isso a partir do contexto da empresa, do ponto de vista de quem lidera a empresa, e vocês provavelmente devem considerar isso para si mesmos. E o que isso significa? Como esse conceito de janela de oportunidades pode ser aplicado à sua própria situação? Obviamente, é preciso se perguntar: o que está acontecendo? Tentar encontrar uma resposta para isso. E, em segundo lugar, quando você encontrar essas respostas, o que está acontecendo e para onde tudo está indo, você pode se deparar com uma escolha, em primeiro lugar para si mesmo, para o seu círculo próximo, para o seu negócio, para o seu emprego ou especialidade profissional. Você vai se deparar com uma bifurcação simples. Opção número 1. Você perde tudo se não conseguir aproveitar essa janela de oportunidades. Ou você pode dar um salto quântico na sua eficiência, na sua profissão, no seu negócio, na sua visão sobre o futuro. Cada um pode decidir o seu próprio alcance. Obviamente,
Quem acompanha o ecossistema já conhece e entende o seu alcance há muito tempo, ou está começando a entender e perceber isso. Ou seja, meu conselho é refletir sobre essa bifurcação em que todos nós nos encontramos e que, nos próximos 12 a 24 meses, ainda vai se apresentar para aqueles que escolherem a possibilidade do salto quântico. É claro que vemos os maiores fundos de venture capital investindo em inteligência artificial. Vemos o Facebook simplesmente comprando especialistas por qualquer valor, chegando a centenas de milhões de dólares por um único especialista. Recentemente, saíram notícias sobre Mark Zuckerberg fazendo isso. E tudo isso não está acontecendo por acaso. Estão sendo investidas enormes quantias de dinheiro em infraestrutura para criar esses setores, no cluster energético que também vai sustentar tudo isso. Empresas, negócios, todos estão migrando para modelos mais simplificados e, obviamente, isso vai afetar cada um de vocês. Recomendo fortemente que prestem atenção e deem esse salto quântico. Nesse contexto, naturalmente, estamos preparando alguns programas de treinamento próprios. Para nós, isso é quase uma responsabilidade social. Porque com o que nos deparamos dentro da equipe, com o que nos deparamos no mercado em geral? Justamente com esse medo. O que vai acontecer depois? Como não perder tudo? Como continuar sendo relevante? Como dar esse salto quântico? Como se autoafirmar? Quem sou eu nisso tudo? Ou seja, o que fazer agora para, daqui a 1 ou 2 anos, ser um profissional de sucesso? E isso em um campo totalmente novo. Essa é a situação incrível do momento atual, com a qual todos nós estamos lidando. Gosto de citar, em algumas das minhas reflexões, o exemplo de como, no final do século XIX e início do século XX, cerca de 90% da população mundial estava envolvida na agricultura, simplesmente porque não existiam ferramentas eficazes para o cultivo dos campos. E assim que isso começou a ser implementado, surgiram os motores de combustão interna, depois vieram diversos tratores, outros equipamentos de apoio, depois a química evoluiu, os fertilizantes. Enfim, 90% das pessoas que trabalhavam na agricultura se depararam com um problema. Ou seja, no início havia o mesmo medo. O que vamos fazer? Eu só sei fazer isso. Mas vocês mesmos sabem aonde o progresso técnico nos levou. Ao crescimento em todos os parâmetros, ao crescimento explosivo da humanidade, da população, da medicina. E agora, de modo geral, estamos em uma fase semelhante, na qual, em poucos anos, haverá, em primeiro lugar, mais robôs do que pessoas no planeta. Estou falando de todos os tipos de robôs. Além disso, haverá quase o mesmo número de entidades de inteligência artificial. A questão é, o que estará na cabeça deles? O que os guiará? Que valores eles vão propagar? A quem eles pertencerão? Isso é algo sobre o qual precisamos refletir separadamente. E, na verdade, o que nós vamos fazer? Ou seja, é preciso entender quais são os pontos fortes de cada um de vocês nesse novo mundo e começar a desenvolvê-los agora. Talvez eu tenha me desviado um pouco do tema do webinar, mas, de qualquer forma, é nisso que estamos trabalhando. E acredito que, ainda este ano, vamos apresentar nosso programa de treinamento. Naturalmente, ele estará disponível para o nosso público e vamos promovê-lo de todas as formas para cumprir nossa responsabilidade social, nossa relevância social, ajudando as pessoas a se encontrarem e a identificar seus principais parâmetros. Não importa quem você seja agora, você poderá encontrar a aplicação certa, o papel certo na interação com essas entidades, que já fazem muita coisa, nos permitem conversar na mesma língua, criam conteúdo, notícias, são sujeitos de atividade econômica. Ou seja, tudo isso só vai crescer. De modo geral, segundo muitos especialistas desse mercado, em pouco tempo essas entidades começarão a receber alguns direitos próprios, semelhantes aos direitos humanos. Ou seja, isso vai mudar completamente a composição social. Enfim, esse é um tema longo, sobre o qual dá para refletir bastante,
mas provavelmente não é o foco principal do webinar de hoje. Acho que ainda vamos falar mais sobre isso e nos aprofundar nesse fenômeno em que estamos inseridos, inclusive para que cada um de nós entenda melhor o que a empresa faz. Porque o que acabei de mencionar é um dos temas constantes das nossas reuniões de trabalho, dos encontros que acontecem. Lá discutimos como desenvolver algo, o que devemos fazer e como isso vai impactar a vida de cada um. Ou seja, são reuniões muito profundas, conversas muito profundas que acontecem justamente na nossa empresa, tanto na parte técnica quanto na parte de venture capital. É claro que cada um desses setores tem um foco diferente. A parte técnica está voltada para a pesquisa, para a extração de conhecimento em várias áreas. Agora, estão sendo trabalhadas muitas questões éticas, porque muitas escolhas dependem disso. Já a parte de negócios, naturalmente, está focada em gerar lucro e estruturar nossa empresa dentro do modelo de venture capital adequado. No geral, é daí que surge, na verdade, o bridge round, essa etapa intermediária. O round de investimento intermediário é um termo clássico do venture capital, uma fase que começa agora, em 15 de julho. Hoje vocês estão assistindo a este webinar e hoje começa o bridge round. Agora vou tentar falar brevemente sobre ele. Os principais parâmetros que são necessários e importantes, especialmente neste encontro. O que é o bridge round? É um termo clássico de investimento que designa uma rodada intermediária que as empresas de venture capital realizam entre a fase inicial, por exemplo, o seed round, e antes do round A, ou antes da abertura de capital, a próxima etapa de expansão da empresa. O bridge round é realizado para manter o ritmo de desenvolvimento da empresa, quando ela percebe que o dinheiro captado no seed round não é suficiente para uma aceleração brusca ou para manter o ritmo de crescimento já alcançado. Isso também está relacionado a várias tecnologias de infraestrutura. Ou seja, há muitos parâmetros pelos quais o ritmo é medido. Os principais e mais claros são que o mercado mudou um pouco, acelerou, é preciso alcançar ou agir ainda mais rápido para se distanciar daquilo a que todos já têm acesso. É mais ou menos nessa situação que nos encontramos agora. E, consequentemente, faz sentido lançar esse bridge round, que é exatamente o que estamos fazendo. E estamos chegando a isso em um ritmo acelerado. Isso não é segredo para ninguém. Com uma estrutura jurídica sólida e já estabelecida, uma linha de produtos, uma concepção de desenvolvimento, com produtos. No último webinar, analisamos essa fórmula do sucesso. É como uma roda de equilíbrio do ecossistema, na qual o produto está incluído, tudo o que está relacionado ao conceito de identidade digital, imortalidade digital, tudo o que agora está sendo unificado sob a entidade alfa. Nessa roda de equilíbrio está incluída a infraestrutura, tudo o que é necessário para o desenvolvimento bem-sucedido, segurança de dados e muitos outros parâmetros. Nessa roda de equilíbrio também entram a segurança financeira e jurídica e a estruturação correta. O próximo parâmetro é a equipe de especialistas altamente qualificados, ainda mais especializados e assim por diante. Aqui também existe uma fórmula própria de como a equipe é selecionada. Obviamente, é preciso resolver questões relacionadas à execução, ao entendimento do mercado e à capacidade de extrair lucro disso. Essa é a fórmula clássica de uma empresa tecnológica de sucesso, que é o que estamos construindo agora. Entendemos que a equipe atual exige muito mais recursos e ainda mais novos especialistas em diferentes áreas. E é para isso que o Bridge Round está sendo lançado. E, consequentemente, a parte de Venture Capital é tudo aquilo que nos permite complementar nosso portfólio com as tecnologias necessárias, conexões, algum tipo de interação com empresas. Tudo isso é o que o fundo de Venture Capital faz. Essa é, na verdade, a roda de equilíbrio, a roda do sucesso, que precisamos fortalecer e expandir durante o período do Bridge Round. Por isso,
foi tomada a decisão, após a conclusão da reorganização, de acelerar o desenvolvimento da empresa. Isso pode ser chamado de transição para a próxima etapa de desenvolvimento, o próximo estágio de interação, que começa assim que resolvemos todas as questões com os primeiros investidores e realizamos o buyback. Em breve começam os pagamentos do buyback e aumentamos a participação da comunidade, concedendo direitos especiais. E com esse sentimento de missão cumprida, entramos contudo em uma nova etapa de desenvolvimento da empresa, que, em muitos aspectos, vai durar no máximo 24 meses, o que, para o mercado de venture capital, é na verdade um período muito curto e acelerado. E durante esse período, justamente o nosso objetivo no Bridge Round é preparar a empresa para a rodada Séries A ou para a entrada no mercado público. Pelo termo mercado público, entendemos a oferta pública de valores mobiliários ou a tokenização. Ou seja, pode ser pelo método clássico ou, nesse contexto, pelo método tokenizado. E, consequentemente, a preparação para a rodada Séries A. Ou seja, para investidores de estágio inicial, isso representa basicamente o mesmo parâmetro, que permite contar com uma saída a uma avaliação completamente diferente. Nossa tarefa nesses, no máximo, 24 meses é preparar a empresa para esses parâmetros, para a Séries A ou para a oferta pública. Obviamente, há muitos pontos nos quais a empresa vai se desenvolver. É importante entender que o Bridge Round será dividido em várias etapas, que serão medidas pelos resultados que a empresa alcançar nesses diversos parâmetros que acabei de descrever. Eficiência na formação da equipe certa, eficiência do modelo jurídico e financeiro de segurança, eficiência do fundo de venture capital, crescimento do portfólio, expansão das conexões, obtenção de lucro dos investimentos já realizados, crescimento da infraestrutura e criação da infraestrutura adequada para o funcionamento da empresa e de seus produtos. E, consequentemente, um dos parâmetros-chave, talvez o mais importante, é o produto. Ou seja, a capacidade da empresa de gerar lucro a partir dos produtos e escalá-los em diferentes mercados, atraindo um público pagante, um público usuário e um público cuja vida foi transformada pelo produto. Esse é, na verdade, o parâmetro principal que determina a prontidão do ecossistema, neste caso, e de qualquer empresa, para a próxima rodada de financiamento. Para a rodada Séries A, na qual pode entrar um investidor estratégico e, por exemplo, comprar os investidores iniciais ou parte deles por uma variação mais alta, que pode ser multiplicada por 10, acredito que é possível contar com isso nesse estágio. E nessa rodada, o dinheiro é captado para escalar um modelo de negócio já existente. Por isso, é importante criar e validar esse modelo de negócio. E é nisso que vamos focar nos próximos meses: desenvolvimento de produtos, equipe e tudo o que mencionei. Do ponto de vista da empresa, de que valores e de que partes da empresa estamos falando? Anteriormente, falamos sobre o fundo de reserva, que corresponde a 20%. Neste caso, são 20 bilhões de cotas da empresa. E, no Bridge Round, estamos destinando de 5 a 10%. E por essa parte da empresa, estamos captando de 25 a 50 milhões de dólares. Ou seja, os valores estão definidos aproximadamente. 25 milhões de dólares é o valor mínimo que esperamos, e 50 milhões de dólares é o máximo. Aqui também é importante adotar uma posição realista e, provavelmente, mirar no resultado máximo. Porque vemos que, nesse mercado, em primeiro lugar, a velocidade e a equipe certa fazem toda a diferença.
Também neste mercado têm importância os fenômenos emergentes, que podem aumentar significativamente os salários, e vemos que eles já são contados em centenas de milhões de dólares, com crescimento de serviços, infraestrutura e assim por diante. E nós, ao realizar pesquisas superficiais, por exemplo, sobre infraestrutura, ou seja, pesquisas iniciais, vemos que existem placas de vídeo especializadas que permitem realizar diferentes processos em paralelo. O custo delas é de dezenas de milhares de dólares, a partir de 30 mil dólares ou mais. E pode ser necessário ter várias dessas. Data centers por lá também são centenas de milhares de dólares. Por isso, aqui a empresa tem como meta de 25 a 50 milhões de dólares, e tudo vai depender dos parâmetros, sobre os quais também falaremos mais detalhadamente adiante. Isso diz respeito a para onde será direcionado o lucro da empresa. Por exemplo, ele pode ser direcionado para dividendos, o que simbolizaria e fortaleceria o fluxo de novos coproprietários. Ou o lucro pode ser direcionado para o desenvolvimento acelerado. Portanto, aqui vamos buscar um equilíbrio. Provavelmente já podemos afirmar com confiança que faremos de tudo para que os próximos dividendos, de forma séria e consistente, já sejam pagos no início do próximo ano, com base nos resultados de 2025. Este ano, para nós, é um ano de transformação. E, claramente, essa transformação também deve ser consolidada no nível dos coproprietários. Aumentamos a participação, agora vamos ver como podem ser os dividendos. Mas, para isso, é preciso terminar bem este ano, porque agora estamos nos preparando para o lançamento da primeira versão mais básica do produto no ecossistema, que começa a implementar o conceito de cópia digital da personalidade. Este é o produto DGU Alpha, sobre o qual falaremos mais detalhadamente depois. E, provavelmente, até mesmo nesta reunião, vamos apresentá-lo na forma em que ele funciona atualmente. Então, o Bridge Round, seus principais parâmetros. Eu já falei sobre o propósito. O volume de recursos que estamos captando é de 25 a 50 milhões de dólares. A empresa, para isso, destina de 5 a 10% da propriedade a partir do fundo de reserva. A duração do round é de 12 a 24 meses, podendo ser concluído antes caso os objetivos sejam alcançados. Os objetivos são atingidos por vários parâmetros de equipe, produto, número de usuários do produto, infraestrutura, prontidão jurídica, desenvolvimento do fundo, diversas conexões que obtemos, ou seja, tudo que contribui para a soberania tecnológica, de produto e econômica da nossa empresa. Tudo isso influencia a duração do Bridge Round. A cada etapa de desenvolvimento alcançada, tomaremos a decisão se seguimos adiante e em quais condições. Ou seja, é evidente que, de etapa em etapa, a atratividade do investimento vai diminuindo gradualmente. Ou seja, quanto mais cedo você entrou na empresa, mais vantajosa é a sua posição. E aqui vão meus aplausos a todos os nossos primeiros investidores, que enxergaram essa super oportunidade. Consequentemente, para todos que vierem a se juntar a nós, este é um momento ideal para investir. Os riscos são mínimos. O mercado está em sua fase de crescimento explosivo. E, ao mesmo tempo, o prazo para que você possa esperar lucro ou retorno do seu investimento é reduzido ao mínimo. Ou seja, no máximo 24 meses, até o próximo round, no qual você já poderá sair, por exemplo, se quiser. Portanto, de etapa em etapa, as condições vantajosas vão diminuindo. Fiquem atentos a isso, para quem isso for importante. Naturalmente, os riscos vão diminuindo. Isso também é claro. Quanto mais perto estivermos do round series, menores serão os riscos, que já são mínimos, mas ainda serão reduzidos. E como eu disse, esse round começa hoje e ele se inicia com as condições mais vantajosas possíveis. O que mais é importante destacar? No início, estamos prevendo cerca de 10 etapas intermediárias no Bridge Round, e todas elas estarão atreladas às conquistas da empresa, sobre as quais já falei. Por exemplo, os primeiros 100 mil usuários no DGU Alpha
infraestrutura criada, acordos assinados, obtenção de algumas licenças cripto ou registro de alguma marca adicional. Enfim, são muitos parâmetros. Todos eles estarão vinculados ao valor dos recursos captados e à aplicabilidade desse valor. Aqui, o objetivo é também ter uma posição o mais adequada possível e a rastreabilidade dos resultados. Naturalmente, continuaremos compartilhando tudo isso, contando e assim por diante. No momento, o que vemos? Vemos que a criação desse roadmap é um processo muito sério. E aqui é importante detalhar corretamente esses marcos, pelo menos para este ano. E agora vamos compartilhá-los. Para este ano, para o próximo, para esses 12 meses, vamos detalhar isso agora, porque esse é o horizonte para o qual já podemos olhar com uma boa probabilidade de que esses eventos aconteçam. Por isso, o roadmap está sendo elaborado agora, ou melhor, está sendo calculado, porque o bloco de infraestrutura é enorme, há muitos parâmetros, o ponto de partida está claro, mas quando adicionamos questões jurídicas, tudo fica menos claro. Onde construir esses data centers? Com base em quê? Em qual jurisdição? Onde armazenar tudo isso? Como cumprir as normas regulatórias de cada país e por qual começar? Então, estamos analisando esses parâmetros. Mas já podemos afirmar com certeza que está a fase final de desenvolvimento desse plano. Assim, em setembro, apresentaremos um plano de desenvolvimento claro, pelo qual vamos seguir. Até lá, nossa tarefa é manter o ritmo e até acelerá-lo. Portanto, agora o Bridge Round começa com o chamado estágio inicial, ou pode-se até chamar de pré-inicial. De qualquer forma, chame como quiser, mas isso não muda a essência. De 15 de julho a 1º de setembro, vai durar essa etapa, onde estarão as condições mais vantajosas para o público que pensa no seu futuro, que está montando seu portfólio de investimentos e que talvez já acompanha nossa empresa há algum tempo. Ou seja, agora são as condições mais vantajosas, os maiores bônus, até 30% de bônus no pacote de participações e o menor valor possível no momento. Este é o único estágio que é limitado apenas pelo tempo. Sua tarefa é ajustar o roadmap e finalizar os trabalhos que já planejamos, registrar a empresa, obter as primeiras autorizações, documentos e assim por diante, formar o roadmap em todos os parâmetros, lançar o DGU Alpha. E hoje vamos conhecê-lo em alguns minutos. Vamos abordar esse tema e também garantir sua multiplataforma, oferecer as primeiras capacidades de teste para seu desenvolvimento e, na verdade, muitos outros parâmetros, participar de vários eventos e, por fim, testar modelos de monetização para diferentes produtos. Portanto, nossa tarefa, como eu disse, é iniciar este round sem perder o ritmo. Por isso, a partir de 15 de julho ele começa. As condições super vantajosas vão durar nas 2 primeiras semanas de julho, com o bônus máximo de 30%. E também estamos adicionando a possibilidade de comprar o pacote mínimo. O que isso significa? Serão disponibilizados 100 pacotes de $100 com esse bônus. Quem conseguir comprar primeiro terá o pacote básico mais simples de participações do ecossistema DGU com o maior bônus possível. Assim que esse pacote acabar, entra a matriz padrão de produtos, com entrada mínima de $250. Naturalmente, manteremos a possibilidade de adquirir pacotes parcelados. A partir de 1º de agosto, os bônus diminuirão. Ou seja, esperamos que não seja mais esse percentual, já que os 30% durarão apenas nas 2 primeiras semanas de julho. A próxima mudança nas condições, como eu disse, será vinculada apenas ao tempo. Isso será no final de agosto. E então faremos o lançamento completo da temporada de outono, com o roadmap ajustado e com os produtos mínimos já funcionando. Estou falando do DGU Alpha e com boas notícias sobre outros produtos já existentes.
Obviamente, há muito a dizer sobre os validadores. Vemos como o número de validadores está crescendo rapidamente, o produto começa a ser compreendido pelas pessoas. Todos acompanham a Solana e, no geral, nossos validadores estão avançando em sequência. Estamos cumprindo tudo, a equipe trabalha de forma eficiente e os clientes percebem isso. Uns trazem conhecidos, outros compram para si. Enfim, sobre os validadores falaremos separadamente. Ou seja, tudo isso converge. Um trabalho eficiente converge em um único ponto. Já fizemos muita coisa juntos: investimentos, infraestrutura, a AVA, outros fundos de venture capital e o portfólio do fundo. É claro que, depois de um tempo, no mercado de venture capital basta ter 10% do portfólio para que algum produto se torne um unicórnio e cubra todas as histórias de investimento. E já fizemos muitos deles. Está chegando o período em que esses produtos começam a ser monetizados. E essa é a beleza da nossa trajetória até aqui. Fizemos muita coisa e agora, só mais um pouco, começamos a colher os frutos do nosso trabalho e ainda adicionamos por cima esse conceito de identidade digital, que agora está pronto e o mundo está preparado para a sua implementação. E entramos nesse mercado com expertise, conexões e um sistema de distribuição do produto. Ou seja, são 3 componentes-chave de uma equipe e produto eficientes. O primeiro é conhecer a dor do mercado. O segundo é saber como satisfazê-la, aliviar essa dor. E o terceiro é saber entregar a solução para essa dor ao consumidor. Tudo isso é a base de uma startup de sucesso, de um projeto bem-sucedido com riscos mínimos. No nosso caso, todos esses parâmetros se alinharam em um único ponto. E, como disse no início, um dos parâmetros mais importantes são essas 999 respostas certas em 1000. É para isso que estamos caminhando agora, e é para isso que está sendo lançado o Bridge Round. Vamos falar sobre a alfa. Agora, vocês estão vendo na tela um QR Code, pelo qual podem se juntar a esse produto. É importante dizer, esta é a versão mais básica, a primeira que estamos prontos para liberar para uso. Não é um produto finalizado, é uma versão beta, está sendo testada, está em desenvolvimento. Nossa tarefa é, nas próximas semanas de julho e agosto, finalizá-la e testá-la sob carga. Por isso, é necessário que vocês tratem esse produto com compreensão e considerem seu desenvolvimento futuro. Vamos lançá-lo em diferentes versões. Mas o principal não é isso. Agora, diante de vocês, está a versão disponível no Telegram, com a qual vocês podem interagir, fazer perguntas, escrever prompts. Acho que para muitos essa palavra já não é algo assustador ou desconhecido. Vocês podem bater um papo, perguntar algo sobre si mesmos, sobre suas tarefas. Podem fazer uma sessão de fotos neural, carregar algumas fotos suas, criar imagens conforme seu pedido, ou seja, escrever como gostariam de aparecer e ver como funciona. Podem perguntar sobre diferentes previsões. Estamos adicionando vários sistemas preditivos, como horóscopos, calendários lunares, horóscopos diários. Podem perguntar sobre cotações de criptomoedas. Talvez já seja possível receber algum conselho sobre isso. E por que esse tipo de funcionalidade foi incluído? No início, é um conjunto de funções o mais simples, básico e interessante possível, que desperta emoções quando você vê uma imagem sendo criada, pode escrever, conversar, pedir para resolver alguma tarefa sua. Vamos ver como ela funciona sob carga. Porque os agentes que adicionamos aos chats funcionam de forma muito eficiente. Sim, às vezes eles não fornecem informações totalmente precisas, mas avisamos sobre isso. Mas eles resolveram para nós muitas questões de interação com o público. Em breve, tudo isso será integrado ao suporte ao cliente. Depois, aparecerá no painel do usuário, que será atualizado com parâmetros relevantes para o mercado e a possibilidade de interagir com os produtos.
Por isso, agora vamos mostrar novamente o QR Code na tela e ao lado a nossa imagem inicial desse produto. E é assim que vocês devem encarar esse produto. Ajudem-no a aprender. Depois, vamos atualizá-lo. Obviamente, ele se tornará multiplataforma, pois não deve estar preso a uma única plataforma. No geral, todos nós interagimos com diferentes plataformas e precisamos de um aliado, um assistente, alguém que resolva as questões que precisamos. Essa é a missão da Alpha, ser uma inteligência artificial humana, voltado especificamente para as suas necessidades na sua região. Já conseguimos ver vários papéis para esse produto. Existe a alfa pessoal, aquela mais básica, que não tem um papel específico nem uma especialização restrita, e isso é uma outra história. Ou seja, modelos LLM altamente especializados ou produtos de nicho são outra conversa. Vamos falar sobre isso, mas quem entende do assunto já sabe do que se trata. São 4 papéis no início. A alfa pessoal, depois a alfa para investidores. E aqui, de modo geral, não é só para o investidor da DGU, mas para qualquer pessoa que queira o papel de um super consultor de investimentos, capaz de montar uma carteira, alocar corretamente ou começar a formar uma, com os ativos existentes, ou seja, dar conselhos de investimento precisos. No futuro, se falarmos de localização, ela vai ajudar a preparar relatórios financeiros e fiscais. Tudo isso faz parte dessa proposta do perfil financeiro. O próximo é a alfa para líderes, para pessoas ativas que buscam objetivos de negócios ou de promoção de produtos. Essa, talvez, será a nossa versão mais experimental, onde vamos incluir as ideias mais ousadas. Porque empreendedores, líderes por natureza, são pessoas que estão na linha de frente. E é aí que são necessários, obviamente, os serviços que eu mesmo uso ou membros da nossa equipe. Por exemplo, como transformar uma ideia que você acabou de ter em uma tarefa técnica, fazer com que toda a equipe e os especialistas certos fiquem sabendo e receber no momento certo um relatório sobre a viabilidade ou não de realizar essa tarefa. E, em seguida, tomar a próxima decisão de gestão. Aqui, a palavra líder não se refere apenas a quem dirige uma empresa, mas a qualquer pessoa com postura de liderança, pioneira, voltada para resultados de negócios. Por isso, os serviços mais potentes e experimentais estarão nessa versão. Temos muitas ideias para ela. O que usamos internamente, vamos colocar ali. E, claro, vamos adotar também as melhores práticas do mercado. E o quarto papel que enxergamos é a alfa professora, alfa coach, por assim dizer. Aqui, o foco é educação. No início, falei um pouco sobre educação, sobre esse papel social. Obviamente, isso também será implementado, porque ela deve oferecer a você uma profissão do futuro e, pelo menos, tentar criar alguma certeza e proporcionar esse salto quântico nos países onde isso é mais necessário, trazer tranquilidade onde isso é mais urgente. Temos muitos países assim. E o acesso à educação que temos, por exemplo, na Rússia, não existe em todo lugar. Sabemos como atender a essa necessidade e fazer isso não só como um produto comercial, mas como um sistema, implementando em sistemas educacionais, por exemplo, na África ou em outros lugares. Por isso, essas negociações já estão em andamento e temos o que mostrar por lá. É claro que a Alfa terá um modelo de monetização. Isso inclui algum tipo de assinatura e outros parâmetros. Tudo isso será testado. No momento, isso ainda não existe, mas a partir de setembro vocês começarão a ver essas funcionalidades e surgirão esses papéis que mencionei. Agora, é apenas uma versão pessoal, que precisamos testar sob carga. Por isso, podem compartilhar, testem, isso é importante para nós. Tudo o que vocês escrevem lá é confidencial. Mas vemos a contribuição que vocês trazem ao se envolverem desde o início nessas ideias, tornando-se coproprietários da empresa, participando do Snapshot, testando produtos, usando validadores, depósitos e outros produtos da empresa. E tudo isso, naturalmente, é recompensado.
É claro que será um modelo multiplataforma, como já disse. Começamos pelo Telegram, por ser a rede social mais simples e adaptada. Depois, teremos o painel pessoal, versão web, além de uma versão separada no painel. Também haverá mensageiros regionais como Zalo e Line e aplicativos móveis. Ou seja, queremos ainda este ano lançar um aplicativo móvel relacionado à Alpha, que estará disponível nos principais marketplaces de aplicativos. São muitos parâmetros assim. Por isso, trata-se de ritmo. É preciso manter o ritmo. Conseguimos um ritmo muito forte e estamos aproveitando essa janela de oportunidades de forma séria. Por isso, o Bridge Round é o instrumento que nos permitirá entrar e conquistar nosso espaço. E, consequentemente, permitirá a todos que vieram aqui pela nossa missão realizá-la junto conosco. Para todos que vieram em busca de vantagens e lucros de investimento, isso permitirá obter tudo isso, pelo menos nas próximas etapas. Aliás, não falei sobre isso. Onde é possível sair com lucro? São as próximas rodadas de financiamento. A rodada Séries A ou uma rodada pública. Depois, há os sistemas de recompra. As rodadas de recompra são algo que já realizamos na empresa, com rentabilidade de até 30%. Dividendos, que pretendemos pagar ainda este ano, além de vários bônus. Aliás, se lembrarmos dos dividendos e bônus, em quase 6 anos pagamos dividendos 6 vezes, o que é praticamente um absurdo para o mercado. Em segundo lugar, a recompra com rentabilidade de 30%. Isso também é um evento raro no mercado. E sobre bônus, tokens, participações em projetos desenvolvidos dentro do ecossistema, já pagamos mais de 2 milhões de dólares. E mais os dividendos, ou seja, quase 2,3 milhões de dólares pagos. Isso é um indicador sólido e excelente para nós, como modelo de negócio, e para vocês, que vieram em busca de atratividade de investimento e aumento de portfólio. Além da missão, além da contribuição que vocês fazem para o desenvolvimento da empresa e do mundo todo. No geral, acho que vale a pena repetir mais uma vez os parâmetros desta janela inicial do Bridge Round. Durante 2 semanas, de 15 a 31 de julho inclusive, haverá condições super especiais, ou seja, o preço mínimo mais o bônus máximo. Vocês estão vendo isso agora na tela. A partir de 1º de agosto, as condições vão mudar e durarão até o final de agosto. Depois, entraremos, de fato, na etapa inicial completa do Bridge Round. Como eu disse, haverá várias dessas etapas, até 10 no total. Enfim, já contei tudo. Se precisar, reveja alguma coisa. Gostei muito do nosso encontro de hoje. Espero que vocês também tenham gostado. Entrem na Alpha, usem, escrevam, conversem com ela, ensinem, ajudem-na. Vamos dar mais uma olhada em como ela é, esse pequeno sujeito de personalidade de inteligência artificial. Ele está feliz, mas é assim que devemos tratá-lo agora. Muito em breve, ele vai crescer e surpreender vocês. Por isso, ajudem-no a se desenvolver, assim como a ecossistema. Estou sinceramente feliz em apresentá-los a ele abrir uma nova etapa no desenvolvimento da nossa empresa. Agradeço pelo encontro de hoje. Tudo de bom!